Olá pessoal, hoje eu tô aqui, eu tô querendo ensinar para vocês, mostrar como fazer um dispositivo para filmagem de aeromodelo. Eu tenho notado que muita gente vai à pista, né, e sempre está tendo que pedir para um colega, para alguém, para filmar o aeromodelo. E nem sempre esse colega é um profissional, né, da filmagem. E muitas vezes a imagem sai tremida, o aero nem aparece, ou fica muito longe, ou dá muito zoom e treme demais, né? A gente vê isso tudo aí pelo YouTube normalmente. Dificilmente você vê uma filmagem de aero de acordo, né? Então eu estava pensando assim, eu resolvi bolar uma maneira de eu mesmo, quando eu estiver pilotando o meu aero, filmar sem precisar de ninguém. Principalmente quando a gente está sozinho no campo, na pista, né? Então, eu bolei uma maneira de adaptar a câmera no próprio boné, tá? De modo que ela fique posicionada de uma forma que ao você olhar para o aero, você vai estar vendo, vai estar filmando, né? Bom, o que nós vamos precisar para fazer esse trabalho? Que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Primeira coisa, o principal de tudo, né? Nós vamos precisar de uma microcâmera, que é essas que a gente compra normalmente, que é tipo chaveiro espião, essas coisas. Ela é ideal para filmar aeromodelo. Ou ela vai a bordo, ou no nosso caso aqui eu vou colocar ela no boné, na aba do boné, tá? Ela vai ficar aqui de modo que toda vez para onde você olhar você vai estar vendo. Outra coisa que nós vamos precisar para confeccionar o artefato, né, seria um estilete. Vamos precisar também de alguma coisa para furar, no meu caso aqui eu estou usando um furador tipo chave de fenda, né, pode ser uma chave Phillips. Um pouquinho de cola de cianoacrilato, CA, né, que é essa cola muito comum, encontrada em qualquer supermercado. No meu caso aqui eu vou usar um pedacinho de vareta de fibra, tá? Mas você pode usar um palito de churrasco desses encontrado em qualquer supermercado. De preferência o de bambu é um pouquinho mais forte que esse de madeira, tá? Pedaços de EVA. EVA é essa borracha que mais conhecida assim, usado para fazer sandália, né? Tipo sandália de dedo, é a sola. No meu caso aqui eu vou usar uns retalhinhos que sobraram, né? É uma borracha macia, bem dura, né? Mas você também pode usar um solado de sandália de dedo. Olha. Tá? E nós vamos precisar também de uma lixa, um pedacinho de lixa, né? Que é para, no caso, a vareta de churrasco já tem a ponta, mas no caso a vareta de fibra não tem, então a gente faz uma lixada, dá uma lixada. E também, por fim, uma furadeira, né? Uma furadeirinha qualquer, uma broquinha para fazer um furo aqui no boné, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que vamos fazer isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar um pedacinho de EVA, de forma que eu possa, que mais ou menos do tamanho da câmera, tá? Então eu vou cortar um quadradinho de EVA, no caso aqui eu vou usar o estilete, né? Vou dar uma acertada nele primeiro, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou cortar, tirar um pedaço para deixar um pouquinho mais reto, mais bonito. Esse pedaço eu descarto. E mais ou menos a largura da câmera, não precisa ser uma coisa muito larga, né? Mas a gente calcula mais ou menos um tamanho que, para não ficar uma coisa muito grande, né? Esse pedacinho a gente pode guardar, que vai usar, tá? E aqui no caso, eu vou abrir um furo de forma retangular, onde a câmera vai ser encaixada, tá? Então vamos fazer isso. No caso aqui eu faço uma marcação mais ou menos com o próprio estilete, né? Vou marcando e já vou fazendo o corte, né?
Aqui com estilete menor, né, que é esse tipo de estilete, eu uso para abrir a parte menor do retângulo, do furo retangular. E já ajudo, termino de cortar as laterais do retângulo. Na verdade eu vou fazer um furo aqui, né? Furo de forma retangular. Como é uma borracha flexível, a câmera vai encaixar certinho, tá? Dá um pouquinho de trabalho para fazer esse corte, tomando cuidado sempre para não cortar o dedo junto, né? Que isso é muito fácil quando a gente mexe com estilete. O estilete é muito afiado, chega a ser até perigoso. Quando a gente conseguir vazar pro outro lado, né? Já está quase terminado. Aí, pessoal, eu já consegui quase terminar aqui o corte, ó, tá vendo? Então é um retângulo. Vocês podem ver, ó, agora já dá até para sair, quer ver? Ó, a gente vai tirar esse quadradinho que eu cortei, né? Se tiver alguma parte ainda presa, ó, acabou. Aí, ficou dessa forma, tá? Então a ideia aqui nesse caso, é encaixar a câmera. Essa minha câmera está com alguns elásticos aqui nela, porque eu prendo ela no aero. O elástico, caso ela solte, o elástico mantém ela pendurada. Mas a ideia é essa, olha. Você vai encaixar a câmera sob pressão, já que é uma borracha, né? O EVA. Então ele segura bem a câmera no lugar, tá vendo? Aí, a ideia é ficar encaixada assim. Tá? No caso ainda está um pouco apertado, mas já segura bem a câmera. Tá vendo? Ela não cai de jeito nenhum. Ó, tá? Bom, vamos deixar a câmera de lado por enquanto. Feito isso, essa peça, agora o que nós vamos fazer? Agora, essa parte do estilete, a gente pode até usar um pouquinho para alargar o furo, se for o caso, né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um furador, alguma coisa que dê para furar, né? E vamos fazer um pequeno orifício aqui na parte de cima. Para quê? Porque é aqui que nós vamos colocar, não faz mal que ele passe para o outro lado, não tem problema, né? Aqui nós vamos colocar a vareta. No meu caso, a vareta de fibra, né? Eu dou uma lixadinha na ponta da vareta para ela formar um bico, né? Uma ponta. Fica mais fácil de entrar na borracha. Então o que acontece? Olha, você vai chegar aqui, vai inserir essa vareta na borracha. Claro que ela não vai poder ficar vazada no buraco lá, porque senão vai atrapalhar a entrada da câmera. Então você vai deixar ela no limite aqui. Tá? Um pouquinho aqui na ponta. Ó. Bom, isso aqui vai dizer, pode cair. Então é aí que vai entrar a cola, né? De cianoacrilato. Nós vamos colocar um pedacinho de cola, um pouquinho de cola na ponta da vareta. Aqui, ó, eu coloco um pouquinho de cola na pontinha da vareta. Essa cola é muito forte, então você põe pouquinho, tá? E insere no furinho até o ponto que ela não ultrapasse o limite lá, para não pegar na câmera, né? Isso aqui cola muito bem, deixa alguns minutos secando, tá? E essa parte aqui já está pronta, depois a gente só vai ter que cortar o tamanho. A mesma coisa, agora a gente não usaria mais cola. No caso agora, a gente tem mais um pedacinho de EVA aqui, ou do solado de chinelo, né? Que vocês podem ter cortado. No caso que eu vou usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse pedacinho que eu já cortei, né? Que eu tirei da peça. Vou fazer a mesma coisa. Fazer um furo que dê para ele, no caso aqui, ó, para passar a vareta também por ela. Isso aqui vai servir de apoio no boné,
tá? Se depois o furo ficar muito apertado, você pode alargar de outra forma. Como eu só tenho esses dois pedacinhos aqui no momento, eu vou ter que cortar dois quadradinhos. Então eu vou tirar mais um pedacinho desse aqui. Tá? Fazer a mesma coisa. Fazer um furo aqui, ó. Tá? Aqui vai ser colocado no boné também, na vareta. Bom, o que vai acontecer aqui? Essa vareta aqui, ela está um pouco comprida, né? Então, nós vamos dar uma diminuída nela. Então, eu vou usar um alicate para cortar. Ela não precisa ficar muito comprida, mas a princípio a gente deixa ela um pouco longa, porque é melhor sobrar do que faltar na hora de colocar no boné, né? Então, eu vou cortar a vareta de fibra, que é um pouquinho dura, né? Vou dar outra lixadinha, no caso aqui. Essa vareta é aquela vareta que a gente usa para reforçar a asa do aero, né? Quando faz asa de isopor. Ela pode ser usada, no caso aqui eu estou usando uma vareta de 3 milímetros de diâmetro. Tá? Pronto, fiz outra pontinha. A lixa eu já não vou usar mais, eu posso tirar. Tá? O que vai acontecer aqui, minha gente? Ó, a coisa vai ficar dessa forma mais ou menos. Olha. Você vai colocar... Vai transpassar essa vareta na primeira borracha. E depois nós vamos ao boné. Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos ter que fazer um furinho no boné. A segunda borracha vai entrar também, ó, bem apertada. É bom que fique bem justo o furo, tá? Isso aqui vai servir para prender no boné, ó. E a câmera vai ficar aqui. Eu já vou fazer o furo no boné para vocês verem, tá? Eu sugiro que use-se uma furadeira, porque o boné, muitos bonés têm uma parte plástica aqui por dentro, que é para manter essa aba dura, né? O furo deve ficar mais ou menos a 1 centímetro da borda do boné, para ele ficar bem pertinho do rosto da pessoa, tá? Então eu faço um furinho aqui, no caso... Só no pano. Depois com a furadeira, eu vou ter que abrir um furo aqui para furar o plástico sem quebrar. O plástico fica dentro da aba do boné. Porque se o plástico quebrar, no caso, a aba do boné vai ficar muito torta, né? Então é importante que essa aba do boné esteja... Se você puder usar um boné novo, é melhor ainda. E só para isso. Pronto, já furou, tá? Furinho é simples. No caso, a gente vai ter que experimentar agora se a vareta vai passar, né? Eu vou até afiar a ponta do outro pedaço da vareta só para ajudar a abrir o furo aqui no boné. Se ficar muito pequeno, a gente parte para outra. Tenta aumentar o furo, olha, mas ficou bem firme. Tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui, minha gente? A peça é essa, tá? Então nós vamos pegar, a cola está quase seca, né? No caso, mas eu tenho uma outra peça já pronta aqui, no caso, eu vou pegar ela, fica mais fácil, porque a cola, é melhor esperar a cola secar um pouquinho. A outra peça é essa que eu cortei. As pontinhas, ela ficou meio arredondadinha. Então a ideia é o seguinte, você vai pegar o boné, vai encaixar pela parte de baixo, a ponta da vareta, no caso aqui, ela está um pouquinho de baixo para cima, ela está um pouquinho duro, mas eu vou alargar um pouco o furo. Pronto. Vai encaixar a ponta da vareta, de modo que ela passe para cima, tá vendo? Aqui. Aí essa borracha que ficou do lado de cá, a gente leva até lá o local. Certo? E com a outra borracha, que nós já fizemos o furo também, a gente vem pela parte de cima. Para pressionar. Olha lá. Tá vendo? Agora aqui, a gente coloca a câmera. É facinho. Coloca a câmera,
No caso, essa minha câmera está com elástico. Mas olha só, a câmera vai ficar posicionada no boné dessa forma. Agora eu vou interromper um pouquinho e vou colocar o boné para vocês verem como vai ficar. Então, prontinho, pessoal. Olha, fica mais ou menos assim a coisa, ó, tá? Não sei se a câmera aqui está bem posicionada. Deixa eu ver aqui. Então tá bom. Então, olha, essa câmera aqui eu estou filmando aí, tá? Depois no fim do vídeo eu coloco. Ela é boa no sol, porque essa câmera, normalmente em lugar mais escuro, ela fica um pouquinho escura a imagem. Mas a ideia é essa, olha, ela fica bem reta com o seu óculos. Aqui você coloca o seu óculos escuro na hora que você vai pilotar o aero. Então, para qualquer lado que você estiver olhando, acompanhando o aero, você vai estar filmando ele no ar, voando. Tá bom, pessoal? Então a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Porque essa câmera, normalmente em lugar mais escuro, ela fica um pouquinho escura a imagem. Mas a ideia é essa, olha, ela fica bem reta com o seu óculos. Aqui você coloca o seu óculos escuro na hora que você vai pilotar o aero. Então, para qualquer lado que você estiver olhando, acompanhando o aero, você vai estar filmando ele no ar, voando. Tá bom, pessoal? Então a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.